Oi, eu me chamo Sara, sou aluna do Colégio Abelardo Barreto do Rosário e que forneceu o curso de manutenção de computadores, juntamente com o Senai. Foi solicitado pelo meu professor, Jackson Caetano, para concluir o curso, uma produção de um vídeo em que eu contaria toda a história das redes de computadores, começando da ARPANET até a Internet das Coisas, que possui como sigla IoT. Para que facilite o seu entendimento, pois infelizmente não vai ser possível a visualização do slide, eu deixarei uma foto onde estará contendo a imagem do slide. Em todo começo de capítulo ou todo período eu irei colocar uma imagenzinha para que facilite tudo, o entendimento. A história foi dividida em 5 períodos para que facilite o seu entendimento, visto que é uma história um pouco extensa e que ficaria um pouco, como eu posso falar, e ficaria um emaranhado de informações na sua mente, porque é muita coisa, né? O primeiro período, ele durou 12 anos, pois ele começou de 1960 a 1972. O segundo período começou de 1972 a 1980. O terceiro começou em 1980 e terminou em 1990. O segundo começou em 1990 e terminou em 1996. E o quinto é o pós-1996, que vem lá de 1996 até os dias atuais. Então, vamos começar a falar sobre o primeiro período. Então, vamos falar sobre o primeiro período da rede de computadores. Como eu já falei lá no começo, teve início em 1960 e terminou em 1972. Aqui no slide tem basicamente um resumo do que eu irei falar aqui. E como eu já falei lá no começo, estará uma imagem mostrando para você esse slide. Então, na década de 60, a rede que era utilizada era a rede telefônica, que, como o nome já fala, era uma rede que interligava telefones. Não eram como os da atualidade, né? É claro que não eram. Eram telefones que possuíam ainda teclas. E para você exercer um determinado comando, você precisaria teclar até chegar nesse comando, que é muito diferente dos celulares da atualidade, visto que os celulares de hoje nem possuem mais tecla. Ou seja, para nós de hoje, aqueles celulares eram bem desatualizados, celulares que ninguém mais queria. Porém, para pessoas daquela época, aqueles telefones eram todo mundo queria, pois eram telefones super bons. E como a sociedade está em constante avanço, em constante procura de novas informações, foi criado os mini-computadores e os microcomputadores de bom desempenho. E esses computadores, assim, tinham um desempenho perfeito para aquela época. Pois eram novas tecnologias, ou seja, as pessoas achavam última geração. E se fossem trazer os computadores daquela época para a da atualidade, ninguém iria querer comprar um computador, pois seria um computador que não, para as tecnologias que nós possuímos hoje, não teria um bom desempenho. Porém, para as pessoas daquela época, os computadores eram perfeitos e tinham um desempenho perfeito. E como esses computadores, pessoas que utilizavam esses computadores eram pessoas de áreas bem distintas, ou seja, pessoas que estavam em vários locais, mas faltava a parte principal. Faltava um meio que unisse esses computadores, pois as pessoas possuíam computadores, só que elas queriam se comunicar com outras pessoas e trocar informações com outras pessoas que possuíam esse computador também. Só que como eles eram em lugares muito distantes, muito variados, não possuíam essa opção. Com isso, vai ser buscado criar uma rede que conecte esses computadores. Apesar
do custo alto dos computadores nessa década, pode-se dizer que com o surgimento da multiprogramação, começou a ocorrer a necessidade de interligar computadores. Ou seja, esses computadores eram muito caros. Ou seja, quem possuíam eles? Pessoas que tinham muito dinheiro. Só que aí ocorreu a criação da multiprogramação, que fez com que ocorresse uma maior necessidade de interligar computadores, de modo que se pudesse compartilhar informações com diferentes usuários. Ou seja, eu tenho esse computador, paguei muito caro nele. Eu quero compartilhar coisas com outras pessoas. Eu quero compartilhar informações com o usuário do outro computador na casa da minha mãe. Tipo, as pessoas estavam vendo necessidade de trocar informações com outras pessoas. E essa necessidade surgiu naturalmente, como tudo surge, pois tipo assim, as pessoas, elas querem estar em constante desenvolvimento, em constante avanço. O tráfego gerado por esses usuários ocorreria em uma sequência de atividades, onde, ao clonar um comando a um computador distante, assim, um computador que estaria em outra localidade, este permaneceria por alguns instantes inativo, explorando e aguardando uma resposta. Ou seja, tipo assim, a pessoa mandaria um comando para o outro computador, tipo, quero acessar tal coisa. E este computador permaneceria, tipo assim, sem poder ser mexido, enquanto esperaria uma resposta do outro computador que foi solicitado, como eu posso falar? Foi solicitada a informação. Em busca de como transformar a comunicação de circuitos em uma comutação de pacotes, 3 grupos de pesquisa separadamente iniciaram seus estudos. Ou seja, as pessoas queriam criar uma coisa que possuísse todas essas habilidades para trazer consumidores. Então, foi aberta 3 linhas de pesquisa que eram independentes entre si. Ou seja, eram em cada localidade possuía um pesquisador lá que estava trabalhando ferozmente para descobrir uma coisa que eles poderiam fazer. O primeiro aconteceu em 1961, ou seja, um ano depois da necessidade de possuir essas tecnologias, né? Onde Leonard Kerdrock, eu pedi perdão pela pronúncia, nos laboratórios do MIT, usou a teoria das filas, a comutação de pacotes baseada no tráfego em rajadas. Já por volta de 1964, Paul Param-Girons, do Instituto ROM, começou a estudar o uso da comutação de pacotes para a segurança da transmissão de voz para as redes militares. Ou seja, eles começaram a falar, cara, eu quero que esses computadores também estejam nas coisas militares, para que os militares consigam se comunicar. Por exemplo, se tivesse aqui eu não sei como chama, um conjunto de militares, um exército. Se tivesse um exército aqui, um exército em outro local, eles consequentemente iriam querer estar transmitindo informações, tipo, estou vendo inimigos à frente. Eles poderiam enviar para outras pessoas, para outro batalhão, certo, vamos aí te ajudar. Seria tipo isso, onde eles estariam se comunicando e evitaria muito, muito desastre, né? Visto que, constando que se eles possuíssem isso, eles conseguiriam estar um passo à frente dos adversários. E na Inglaterra, Donald Davis e Roger Scantlebury desenvolviam
ideias sobre a comutação de pacotes no National Physical Laboratory, ou seja, no Laboratório Nacional da Física. Esses trabalhos, junto com Lawrence Robson, também no MIT, lideraram o projeto de ciências de computadores na ARPA, Agente de Projetos de Pesquisas Avançadas. Roberts, por volta de 1967, publicou a ARPANET, ou seja, como eu falei no começo, tudo começou com a ARPANET, a procura das grandes redes mundiais, a Inglaterra, sendo a rede de computadores com comunicação de pacotes. Os primeiros computadores de pacotes ficaram conhecidos como IMPs, Interface Messages processadores de mensagem de interface, sendo fabricados pela empresa IBM. Em 1969, o primeiro IMP foi instalado na Universidade de Califórnia, com 3 IMPs adicionais. Depois em Stanford Regent Institute, em Santa Bárbara, e na Universidade de Utah. Todos supervisores da Leonard Keillor, que foi, lembrando, foi o primeiro cara que começou a pesquisar isso, sendo a primeira utilização em um login remoto entre as universidades da Califórnia, com o Regent Instituto, que acabou derrubando o sistema, então, com 4 nós. Por volta de 1972, a ARPANET já tinha 15 nós e foi publicamente apresentado por Robert Karnes na Conferência Internacional de Computadores. O primeiro protocolo de controle de redes pelo sistema foi o NCP, Network Control Protocol, sendo elaborado também o primeiro programa de e-mail por Ray Tomlinson na BBN. Devido à ARPANET ser a única da época, era uma rede fechada e para se comunicar com suas máquinas era preciso estar ligado a um dos seus IMPs. Então, nessa época, né, houve a criação dessa ARPANET e com tudo isso, era ainda, por ser uma tecnologia mais, como eu posso falar, uma tecnologia que não era tanto usada pelos civis, por pessoas que não estavam tão envolvidas no meio tecnológico, era uma rede fechada, ou seja, era restrita. Para você ter acesso, você precisaria, eu não sei se era exatamente assim, mas você precisaria ter um acesso. Alguém teria que te dar acesso para você utilizar. E como eu falei antes, essa rede ela foi criada com o objetivo, o principal objetivo foi de guerra. Porque, gente, tudo que é criado vem com o objetivo para guerra. É para facilitar e para, como eu posso falar, para permitir uma melhor chance de vencer a guerra. Ou seja, essa rede foi criada para que postos de combate conseguissem se comunicar e saber quando quando eles estavam sendo atacados, quando o inimigo estava vindo, várias coisas, o que facilitou muito durante as guerras. E agora vamos falar sobre o segundo período. Então, como eu já falei, vamos para o segundo período. Esse período, eu só estou falando isso para refrescar a mente, mas esse período, ele ocorreu de 1972 a 1980. Por volta da década de 70, começou a surgir outras redes de comutação de pacotes. Vou pedir mil desculpas pela pronúncia, pois agora eu irei citar algumas redes e minha pronúncia não é nada boa. Mas a primeira, ela era a AlohaNet, que era uma rede de micro-ondas
via rádio que interligava as ilhas do Havaí. E esse micro-ondas, não estou falando do aparelho eletrodoméstico de micro-ondas, mas de micro-ondas, entendeu? O segundo era o Telenet, que é uma comutação de pacotes comerciais da BBN, baseada na tecnologia da ARPANET. Ou seja, era uma comutação de pacotes que foram criadas pela BBN, mas era baseada também na tecnologia da ARPANET, que foi a rede que foi citada anteriormente. E a outra era a TimeNet e Transpac, que era uma rede de comutação de pacotes franceses, ou seja, eram lá da França. Eles foram criados lá na França. O primeiro, eles foram criados com o objetivo de, foram criados com o objetivo de interligar ilhas lá no Havaí. O segundo foi baseado na ARPANET. E o terceiro foram criados, que foi uma comutação, que foi criado pelos franceses. O número de pequenas redes crescia cada vez mais, sendo apresentado por Robert Metcalfe os princípios de uma rede local, uma Ethernet, que mais tarde originaram LANs de curta distância. Ou seja, todos esses avanços que nós estávamos tendo, tipo assim, com a criação da ARPANET, ou seja, dessa nova rede de computadores, as pessoas começaram a se interessar mais, as pessoas, consequentemente, né? Elas começaram a se interessar mais e querer constantemente descobrir coisas novas e avançar um pouco mais nesse coisa. Ou seja, tudo isso fez com que começasse a ter um grande avanço, criando até LANs. LANs é um tipo de rede de computadores que você provavelmente vai ter na sua casa. É a mais convencional. É a mais convencional porque é uma rede que eu acho que é a menos complexa de todas que existe. E o trabalho pioneiro de interconexão de redes foi supervisado pela DARPA, Agência de Projetos de Pesquisas Avançadas de Defesa, por Vinton Cerf e Robert Koch, criando uma arquitetura, uma rede de redes baseadas na criação de um protocolo, o TCP, Transmission Control Protocol, responsável pela entrega sequencial e confiável de pacotes com o tempo, o serviço deste foi modificado devido à procura de um controle maior de fluxo de informações, sendo então dividido o protocolo TCP. Ou seja, foi criado o protocolo TCP, porém, as pessoas, estavam querendo mais coisas, estavam querendo que mais informações fossem passadas, estava indo um protocolo não tão bom. Então, o protocolo TCP foi dividido, ficando responsável somente pela organização na chegada dos pacotes, retirando a função de envio dos pacotes, destinando essa ao protocolo IP. Ou seja, antes o TCP, ele enviava e recebia informações. Porém, foi retirada a opção de enviar pacotes, onde ele só poderia agora receber os pacotes. E o IP foi criado para conseguir enviar os pacotes. Deu para entender? E criando outro protocolo, o UDP, que ficou responsável pelo controle de fluxo de voz dos pacotes. Ou seja, tipo, o TCP, ele recebia, o UDP, ele enviava, e o TCP ficou responsável por basicamente estar controlando. Peço desculpa por o barulho. Mas vamos continuar. Eu acho que... ai, me perdoe. Onde eu moro é uma barulheira tremenda. Mas vamos continuar. Além das pesquisas realizadas pela DARPA, no Havaí, Norman Abramson, com a rede Aloha, desenvolveu um protocolo
o Aloha, que permitiu o compartilhamento de informações com um único meio de comunicação, através de ondas eletromagnéticas com frequência de rádio, broadcasts, em diferentes localidades geográficas. Esse protocolo de múltiplo acesso foi aprimorado por Metcalfe e Bose, desenvolvendo a Ethernet para redes compartilhadas com fios, cujo esquema era tipo... Como eu posso explicar para vocês como era o esquema? Tipo, era uma rede que ela eram as informações eram transmitidas através de através de ondas eletromagnéticas e elas eram redes cabeadas, como ela falou lá na frente, eram redes cabeadas. E o uso dessas redes aumentava cada vez mais, porque, tipo assim, estavam avançando cada vez mais com essas redes, onde as pessoas estavam querendo mais usar elas e, consequentemente, elas foram avançando mais, foram ficando mais tecnológicas e sendo mais usadas. Outras empresas também desenvolveram suas próprias arquiteturas de redes. Consequentemente, todo mundo queria criar uma nova rede para conseguir, né, ter mais, como eu posso falar, mais dinheiro, pois o mundo é um mundo que gira em torno de dinheiro. Todo mundo queria, de certa forma, estudar mais para conseguir estar na frente da criação das redes. E é isso. Agora vamos para o terceiro período das redes de computadores. Então, vamos falar sobre o terceiro período da história das redes de computadores. O terceiro período, ele ocorreu de 1980 a 1990. E esse período começou um pouquinho antes de 1980. Ele começou no finalzinho da década de 70, onde aproximadamente 200 máquinas estavam conectadas na ARPANET. Só no que diz respeito à pesquisa, mas também por ser utilizada pela comunicação militar durante a Guerra Fria. Como eu falei lá no primeiro período, o principal objetivo da criação dessa rede foi comunicar computadores na guerra, né, para ser usada durante a guerra. Foi uma tecnologia criada para a guerra, não por isso que era um acesso restrito. Então, começou a Guerra Fria, né, que foi uma guerra que aconteceu entre a União Soviética e os Estados Unidos. Foi uma guerra que basicamente, guerra por poder, para ver quem era o maioral, quem tinha mais terra, quem tinha mais dinheiro, quem era a maior potência. E como basicamente todas as guerras que acontecem. E toda a comunicação passava por um computador central. Era tipo assim, tinha um computador que era o computador mãe, que era o computador central, e através desses computadores que estavam contendo todas as informações, eram passados para outros computadores que estavam em outras localidades. Estavam basicamente em outros locais onde tinha um exército, batalhões. Depois dessa guerra, essa tecnologia ela foi meio que desvalorizada. Pois como toda tecnologia, todo avanço não vou generalizar, mas basicamente uns 70%, 80% de todas as tecnologias que nós temos, elas são tecnologias que são criadas para a guerra, para tentar sair por cima da guerra. Depois da Guerra Fria, essa tecnologia ela foi meio que desvalorizada pelos militares, pois não tinham mais uma função para eles considerada boa. E por isso também que a internet, que essa rede era tão fechada, porque era mais para você acessar, você precisaria de uma permissão, porque era uma rede que era utilizada durante a guerra. Se tivesse acesso, você poderia, né, entrar em contato com umas coisinhas que não era tão boa para pessoas civis. E depois desse acontecimento, depois da guerra, essa rede ela foi mais utilizada, foi mais liberada para universidades, instituições. E chegando na década de 80, lembre, no começo era 200 máquinas. Na década de 80, eram 100 mil máquinas interligadas, formando uma grande rede mundial, que passou a ser conhecida como a internet. Que mágico, né? Tipo, eram apenas 200 máquinas
que depois de um tempo foram para 100 mil. É uma coisa muito magnífica. E a transferência de arquivos e processamento de e-mails entre as universidades nos Estados Unidos eram feitas pela BitNet, rede de bits, e a comunicação com as outras universidades não interligadas pela ARPANET eram feitas pela CSNET. No 1º de janeiro de 1983, obrigatório... Não, pera. Eu dei uma atrapalhada aqui nas informações do meu cérebro. Em 1983, o protocolo TCP, ou IP, tornou-se oficial, sendo obrigatório estar em todas as máquinas. Ou seja, para você utilizar essa rede e estar conectado com outras máquinas, você precisaria obrigatoriamente estar usando essa rede. Se você não tivesse, você não teria a opção de acessar nada, basicamente. E em 1986, surgiu a NetFinet, desculpa pela pronúncia, eu vou soletrar, MSFnet. O Broadband primário que fornecia acesso a outros centros de computação. Também nesta época foi desenvolvido o DNS, Domain Name System, usado para conversão dos endereços em forma de letras e palavras, pois são de mais fácil memorização para nós na forma de endereço IP de 32 bits, a linguagem dos computadores. Ou seja, nessa época foi criada a linguagem dos computadores, que ficou mais antes, não era tão fácil para o nosso entendimento, que é nós seres humanos. Porém, eles facilitaram o nosso entendimento para que ficasse mais fácil a nossa vida e mais fácil a utilização. Pois, como ele deixou de ser mais militar, as pessoas começaram a utilizar ele teria que ser uma coisa mais simples para o nosso entendimento. No outro lado do mundo, o governo francês desenvolvia o projeto Minitel, uma rede pública de computadores de protocolo de pacotes baseada num conjunto de protocolos chamados X25, que usava círculos virtuais, terminais baratos e modernos embutidos. Ou seja, lá na França, o governo francês estava criando um tipo de rede que seria muito mais fácil de usar, porque seria mais barato e mais fácil de usar. Ou seja, seria uma febre, todo mundo iria querer ter ele. Que usava círculos virtuais, terminais baratos e modernos embutidos, ou seja, era uma junção de todas essas coisas que as pessoas gostam. Porém, de baixa velocidade. Sim, gente, era de baixa velocidade. Era bom, era barato, mas não tinha velocidade. Não era bom. Na verdade, era bom se você olhasse apenas o preço. Mas ele não era uma coisa tão bom, com tanta... Como eu posso falar? Com tanto... Não era tão perfeito assim, entendeu? Tinha um seu lado ruim. E ele disponibilizava sites de lista telefônicas e outros. Era uma coisa boa, mas não tão boa assim. Em 1990, a Minitel já era usada por mais de 20% da população francesa, gerando mais de $1 milhão por ano e 10 mil novos empregos. Ou seja, apesar de ele não ter baixa velocidade, para a época, não era algo que importava muito. Para a atualidade, seria algo nada bom, mas é muito bom naquela época. E todo mundo, é barato e para a época é perfeito. Então, começou a vender muito, começou a vender tipo água. Ou seja, 20% da população estava usando esse tipo de tecnologia, que é uma coisa extremamente boa. Um fato interessante sobre esses acontecimentos é que a grande rede de computadores na França já estava presente nas empresas, no comércio, nas residências 10 anos antes da norte-americana ouvirem falar em uma rede de computadores, menos ainda em um desenvolvimento de uma internet. Você tem noção disso? Tipo, a França estava muito mais à frente do que os Estados Unidos. E ninguém estava sabendo disso.
ninguém dos Estados Unidos, né? Isso, agora vamos para o quarto período. Então, agora eu irei falar sobre o quarto período da história das redes de computadores. Desde já eu peço desculpa por todos os ruídos, tanto humanos quanto de animais, pois onde eu moro é um lugar muito movimentado. Eu vou falar sobre o quarto período, como eu já falei. Eu dei uma leve bugada aqui. Mas o quarto período ele ocorreu de 1990 a 1996, ou seja, durou 6 anos. Esse período ele foi marcado porque a ARPANET deixou de ser utilizada. E todas as pessoas que utilizavam ela migraram para a MITNET e a rede de dados de defesa. Que começou essa criação, começou a monitorar o tráfego de dados entre computadores. Porém, em 1995, essa tarefa passou a ser encargo dos provedores de internet. Ou seja, ela foi muito usada, porque consequentemente, a ARPANET deixou de existir, as pessoas começaram a migrar para ela. Porém, depois de um tempo, as pessoas houve a criação dos provedores de internet e as pessoas começaram a migrar novamente para os provedores de internet, deixando com que a MITNET fosse menos utilizada. O destaque da década de 90 foi o funcionamento do World Wide Web nos lares, empresas de milhões de pessoas espalhadas por todo o mundo, por fins comerciais, empresariais e até para a própria diversão. A web foi inventada no Centro Europeu para a Física Nuclear, por Tim Berners-Lee, no período de 1996 a 1991, baseados em trabalhos realizados por Booth e Ted Nelson, respectivamente, nas décadas de 40 e 60. Ou seja, essa criação só foi possível por ser uma continuação de pesquisas que já tinham ocorrido na década de 40 e 60. Berners-Lee e seus companheiros desenvolveram versões iniciais de HTML, HTTP, um servidor web e um Bronze O Brasil entrou na rede em 1990, um pouquinho depois da entrada de vários outros países, um pouco tarde, né, comparado com outros. Mas foi criado a RNP, Rede Nacional de Pesquisas. Em 1992, foi criada a Internet Society e já existiam 20 servidores de web em operação. Nesta época, as pesquisas estavam mais voltadas para o desenvolvimento de Bruxelles, com interface gráfica. Por exemplo, Marx Anders, com versão beta de Git Mosaic em 1993 e James Bake com o Mosaic Communications em Communications, eu sou horrível em pronúncia, em 1994, mais tarde transformou-se em Netscape Communications Corporation. Isso aqui é em inglês, não é espanhol. Também nessa época, o Embratel desenvolveu o acesso à rede de empresas e usuários particulares. Em 1995, os estudantes usavam diariamente o Brox Mosaic e Netscape para navegar, e pequenas e grandes empresas começaram a utilizar para transações comerciais, já existindo 20 milhões de servidores. Ou seja, com a criação de todas essas redes aqui no Brasil, muitas pessoas começaram a utilizar, pois eram coisas muito mais funcionais, que deixavam um dia muito mais prático e muito mais fácil, né? E eram coisas que eram fáceis de mexer. Em 1996, a Microsoft entrou com tudo na web, com o Brox Internet Explorer. Como o desenvolvimento avançava, a cada dia iniciaram pesquisas por roteadores e roteamento de alta velocidade para redes locais
e recursos como comércios elétricos e textos, imagens e multimídias. Ou seja, as pessoas começaram a estudar mais para querer melhorar a rede, que cada dia as pessoas querem algo melhor, algo que supere o anterior. Então, começou essa batalha para que começasse a melhorar cada vez mais a rede, para que assim melhorasse o dia e economizasse mais tempo das pessoas, pois tempo para todo mundo é dinheiro. Agora vamos para o quinto período. Então, para finalizar o artigo sobre o histórico das redes de computadores, temos em 1996, em diante, de 1996 aos dias atuais, com a enorme evolução dos serviços em redes, tanto em empresas como em lares, surgiram além das redes Ethernet, que são redes locais, redes intranet, que são redes locais ligadas a grandes redes mundiais. Ou seja, a internet é apenas uma rede local, é uma rede local. Já a intranet é uma rede local que liga grandes redes mundiais, muito utilizada para empresas hoje como diversos fins. Tipo, hoje é utilizada para muito mais coisas do que utilizada naquela época. Mas as grandes redes formadas por redes é meio contraditório isso. Mas as grandes redes formadas por redes menores é hoje o componente mais importante na área da comunicação. Há popular e grandes redes globais de computadores. A internet ainda não parou de crescer e com certeza não parará, pois o número de usuários, tanto para fins empresariais como pessoais, aumentam a cada dia mais. Pois hoje o custo para aquisição, acesso à rede é bem menor mesmo e muito mais fácil do que quando ela começou, lá na década de 60. Hoje, para você conseguir internet ou uma rede, é extremamente fácil. Dependendo da rede que você precisa, muitas vezes você não vai nem precisar pagar um técnico para vir instalar. É claro que é super bom, mas se você já tiver um certo conhecimento, você facilmente vai conseguir instalar. Não podem esquecer que a grande rede ainda continua com os 3 protocolos, TCP, IP e UDP, criados no fim da década de 70. É claro que aperfeiçoados, ou seja, nós continuamos com os mesmos protocolos, né? O TCP recebe, o UDP envia e o IP envia e o UDP ele monitora. Claro que está bem melhorado do que na época de lançamento. As estatísticas apontam que hoje há no mundo em torno de mais de 90 milhões de usuários, devido à grande utilização no gerenciamento empresarial, nas residências, nas escolas, nas empresas, em vários locais. Ocorre a utilização desse tipo de rede. A rede sempre irá mudar devido às demandas do tempo e do mercado, pois o tempo passa e os recursos devem passar também. Ou seja, ao passar do tempo, as pessoas vão começar a querer redes mais atualizadas, pois as redes têm que atualizar da mesma forma que nós humanos utilizamos e precisamos de coisas novas que venham suprir as nossas necessidades, que cada dia vem mudando. Agora falarei sobre a rede de computador, internet das coisas. Eu irei falar sobre ela nesse momento. Então, agora nós iremos um pouco além de 1996, nós vamos agora para os anos 2000. O tão famoso anos 2000. Nos anos 2000, a forma mais comum de acessar a internet era com a utilização de linhas telefônicas, discadas. As empresas precisavam disponibilizar um modem e uma linha telefônica para cada computador, o que aumentava bastante os custos para acessar a rede. Se antes era um pouco mais barato, com esse tipo de rede, que era linhas telefônicas, saiu um pouquinho mais caro, né? Que era uma internet nova, ou era uma tecnologia nova.
A solução encontrada foi locar uma linha Framing Relay, uma função de uma linha T1 que possibilita uma conexão discada de 64 kbps para compartilhar a conexão entre todos os computadores da empresa, além de diminuir os custos operacionais. Essa solução ainda permitia que todos os computadores ficassem conectados de forma permanente. Nessa escolha, ficou ainda mais evidente com a popularização das conexões banda larga. O aumento de 300 e... Então, continuando aqui o que aconteceu imprevisto. Mas, em 2010, eram dos 12,5 bilhões de aparelhos com conexão à internet, enquanto a população somava 6,8 bilhões de pessoas. Nesse momento, ocorreu o lançamento das redes sociais, Instagram, Facebook, alcançava as marcas expressivas de 400 milhões de usuários. A partir de 2013, o termo internet das coisas ganhou força, sendo caracterizado. Apesar da rede da internet das coisas ter sido lançada em 1999, em 2013 foi o momento que ela começou a ser mais utilizada e mais procurada, por ter ocorrido o lançamento de redes sociais, sendo caracterizado como uma rede de objetivos físicos com tecnologia embargada, capaz de conectar-se à rede para coletar e transmitir dados. Por exemplo, uma geladeira com um endereço IP pode ser controlada remotamente por um usuário. Ou seja, se eu tivesse uma geladeira que tivesse um IP, eu facilmente conseguiria monitorar ela e, como eu posso falar, transmitir dados dela, ou transmitir dados para ela. Por outro lado, as redes industriais concentravam seus recursos no funcionamento interno das máquinas e na análise em tempos reais dos dados obtidos para isso. Ter um salto de produtividade, ou seja, com a internet das coisas, as pessoas também começaram a utilizar eles em grandes empresas. Então, continuando, as empresas também, elas começaram a utilizar essa rede nas máquinas, para que assim eles conseguissem aumentar a produtividade e diminuindo o tempo, né, para que assim eles conseguissem produzir mais. E a internet do amanhã, assim chamada por alguns especialistas da área, prevê um enorme avanço relacionado ao uso cotidiano da internet das coisas. Segundo a empresa de tecnologia Cisco, 50 bilhões de dispositivos como geladeiras, portas e lâmpadas estarão conectadas com a internet até 2020. Ou seja, há 3 anos atrás, os especialistas já previam que isso iria ocorrer. E hoje isso já ocorre muito. Tem muitas coisas. Tem lâmpadas inteligentes, onde você consegue ligar ela apenas com a voz. Tem muita coisa avançada. Como esses cientistas, eles já falaram, como esses especialistas falaram, antes mesmo de acontecer, porque já era uma coisa que era prevista. E é basicamente isso toda a história. Hoje a gente, né, como esses especialistas falaram, hoje nós temos toda essa, apesar de ser 3 anos depois, nós conseguimos atingir muito esse objetivo. Temos lâmpadas inteligentes, portas inteligentes, geladeiras super inteligentes, geladeiras que você consegue pedir para ela fazer compras, para vocês terem noção do tanto que nós evoluímos e até onde nós chegamos. Essa é basicamente a história de todas as redes de computadores. Peço desculpa por alguns erros técnicos, mas eu tentei ser mais didática possível, trazendo várias fontes e várias informações para você. É isso, tchauzinho!
e até a próxima.